Olá! Andar de bicicleta é divertido, faz bem para a saúde, desafoga o trânsito e ainda é sustentável. O problema é por onde andar de bike nas grandes cidades. É preciso também que haja segurança nas vias e, para isso, surgiu o programa Bicicleta Brasil, criado para dar condições de mobilidade urbana e ampliar ciclovias e ciclofaixas no país. Vamos saber mais sobre isso no Preservar é Lei, que começa agora. Trânsito, transporte público lotado, longas distâncias, falta de rotas alternativas, poluição em excesso. São problemas típicos da mobilidade urbana no país. As ciclovias representam uma alternativa funcional e sustentável. Para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte e integrá-la ao sistema de transporte público coletivo, em 2018 foi sancionada uma lei federal que criou o programa Bicicleta Brasil. Ele deve ser implementado em todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. O programa prevê a construção de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, a implantação de aluguéis de bicicleta a baixo custo em terminais de transporte coletivo e locais de grande fluxo, a construção de bicicletários em terminais de transporte. Os recursos virão da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID Combustíveis, mas o programa também poderá contar com repasses dos governos federal, estadual e municipal. O objetivo é criar uma cultura favorável ao uso da bicicleta como forma de deslocamento eficiente, econômica, saudável. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Márcio Dias, advogado especialista em Direito do Trânsito, e com Yurie Batista César, coordenador de incidência executiva da União de Ciclistas do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Preservar é Lei. E eu já começo perguntando para o doutor Márcio, o que diz o programa Bicicleta Brasil, doutor? O programa Bicicleta Brasil é um programa voltado para vários ciclistas de todo o Brasil, visando a melhoria da mobilidade urbana e a melhorar também, evitar acidentes e preservar vidas. E ele tem sido colocado aí em prática? Como é que ele tem funcionado? É recente, né? Se é uma lei de 2018. É uma lei de 2018, as cidades têm aplicado da melhor maneira, investindo em ciclovias, ciclofaixas, melhorando a sinalização de trânsito para facilitar a mobilidade urbana, só que alguns municípios ainda não entraram nesse sistema. Então, isso é super importante para a segurança, não só do ciclista, mas também para os motoristas que passam próximo aos ciclistas, porque a sinalização é imprescindível para a segurança de todos. Yurie, você que é aí da União de Ciclistas do Brasil, como é que você tem visto esse programa? Ele tem sido colocado em prática, saiu do papel? Como é que tem agido de fato essa lei? Olha, essa é uma lei positiva, né, para promover o uso da bicicleta no país, mas realmente a gente ainda não viu essa lei sendo de fato colocada em prática, né? E uma das grandes questões de que isso não acontece é que o órgão responsável por fazer ela acontecer a nível federal, que seria a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, quando a lei foi elaborada, essa secretaria hoje ela perdeu muito espaço dentro do Ministério, na época Ministério das Cidades, depois ele se juntou com, né, e se criou o Ministério do Desenvolvimento Regional e a secretaria virou um departamento. E esse departamento hoje ele não tem recurso nem pessoal disponível para promover o uso da bicicleta para, de fato, fazer com que o programa Bicicleta Brasil se torne realidade. E, além disso, falta recurso para que isso, de fato, aconteça, né? Então, tanto recurso a nível federal para que se desenvolva as políticas públicas de estímulo a nível federal, mas também um recurso que possa ser repassado aos estados e municípios para que eles consigam implementar a infraestrutura, fazer as campanhas, né, fazer de fato todas aquelas ações necessárias para de fato promover o uso da bicicleta. Então a gente tem, né, municípios, estados que fazem algumas ações de promoção do uso da bicicleta, mas ainda elas são muito incipientes, né, muito, de certa forma um pouco até irrelevantes no contexto mais geral, no contexto de país, para promover o uso da bicicleta de forma que ela merece, né? Afinal, a gente tem hoje cerca de 7% da população brasileira que usa a bicicleta como modo de transporte e a gente ainda não vê isso refletido nas políticas públicas, de fato, voltadas para proteger e garantir a segurança de quem pedala nas cidades. Aqui no Rio de Janeiro, como exemplo, está tendo muito investimento nessa área
da bicicleta, principalmente ciclovias, ciclofaixas. Aqui temos as ciclorotas, onde tem estacionamento dos dois lados, existe um espaço para passar a bicicleta, existe um trabalho em conjunto com a Associação de Ciclistas e também Sete Rio e Guarda Municipal para a fiscalização dos automóveis, né, que possam provocar algum acidente contra um ciclista. As áreas de proteção de ciclistas, que foi iniciada aqui no Rio de Janeiro e hoje foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro, pode ser regulamentado por qualquer município no Brasil. Então, esse fortalecimento para o ciclista é muito importante, porque para o Brasil, esse ponto de partida, passando aqui do Rio de Janeiro, vai evoluir muito e vai trazer muito mais segurança para os ciclistas. Ok, a gente vai falar, inclusive, mais sobre esse assunto de transporte coletivo, mas antes eu quero que vocês vejam aí uma experiência bem bacana do país em relação às bicicletas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, circulam no país pelo menos 50 milhões de bicicletas contra 41 milhões de carros. Mas para o município de Afuá, no Pará, isso não é problema. Lá é proibido por lei o tráfego de carros e veículos motorizados. Eles têm ainda o Bicitaxi e a Bicilândia. Vamos ver? Em 2002, né, o ex-prefeito Miguel Santana criou uma lei, né, o Código de Postura do Município, a Lei 201, de 19 de dezembro de 2012, que é proibido qualquer veículo automotivo dentro da cidade, até mesmo porque não tem condições, né, de ter uma moto aqui, de ter carro. Ele versa a poluição, o cuidado com as pessoas, o pedestre e o peso da infraestrutura das ruas que são feitas de palafitas. 75% da população residente na sede possui uma bicicleta. Nós temos aqui 16.067 pessoas morando na sede do município, mas no município, conferindo com a zona rural, são 35 mil habitantes em média. Tu vê que não tem como tu ter meio de transporte motorizado, porque é uma cidade com ruas estreitas, apesar do nosso trânsito ser meio louco, né, que a gente não tem sinal nem nada, não acontece muito acidente aqui não. É difícil uma bicicleta bater na outra. A maioria das pessoas se conhece, né? E além disso, o respeito que a gente tem, pessoas educadas, né? Você não vê ninguém passar para frente do outro, dar palavrão, né? Xingar. Então isso aí é o jeito do afuaense, é a cultura do afuaense. Todos têm que ser respeitados. Não existe o mais ou menos. Todos nós temos que ser respeitados. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Todos nós. Doutor Márcio, como o senhor viu aí, nem todas as cidades brasileiras são uma Afuá. Mas eu queria saber, dentro do programa aí Bicicleta Brasil, que prevê a implementação de aluguel de bicicletas a baixo custo em locais estratégicos, como terminais de ônibus. Isso, de uma certa forma, já acontece. Eu queria saber se pode ser ampliado, como é que funciona, se tem exemplos aí nas grandes cidades. Exemplos nas grandes cidades a gente tem, que a própria Itaú, ela desenvolve um projeto junto com uma empresa que ele implanta essas bicicletas, principalmente perto de metrô, de ônibus, para que a pessoa faça esse deslocamento com maior tranquilidade. Além disso, a implementação desses projetos em larga escala traz grandes benefícios para a cidade, diminui o número de veículos, no caso de automóveis e motocicletas, na pista de rolamento, e aí, no caso, diminui também os engarrafamentos da cidade. Então, o investimento em bicicleta é muito importante
para as grandes cidades e grandes metrópoles aqui do país. Yuri, a gente vê aí que 80% aí formado por carros, veículos, e nós temos aí 20% transporte coletivo, bicicletas. Como que a gente faz para inverter essa pirâmide? Como se tornar um sonho, como a cidade de Afuá mostrou para a gente? Afuá é uma cidade que ela tem todo um contexto local, né, que permitiu que hoje, se de fato proibisse os automóveis e se fizesse tudo de bicicleta, né? Uma cidade toda feita em palafitas. Mas isso não quer dizer que não é possível se transformar as cidades brasileiras e, por exemplo, né, as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para promover de fato um uso da bicicleta e uma melhor conscientização de todo mundo. Né? Se a gente for pegar casos internacionais, por exemplo, na Holanda, na França, Dinamarca e outros locais, você vê que grandes cidades, grandes metrópoles foram transformadas, né? Paris está passando por isso recentemente, Nova York também, foram transformadas para permitir que as pessoas se sintam seguras para utilizar a bicicleta. E como é que isso é feito? Isso é feito, primeiro, garantindo a segurança para o ciclista. Então, é importante você ter leis que, de fato, garantam essa segurança e que essas leis sejam, de fato, fiscalizadas e efetivadas. Você precisa ter um treinamento, uma conscientização dos motoristas. Então, os motoristas profissionais, por exemplo, motoristas de ônibus, de táxi, né, agora dos aplicativos também, eles precisam ser treinados para respeitar, para proteger os ciclistas, né? Ciclistas os motoristas fazem logística urbana, como entregas e caminhões também. E também você precisa de ter toda uma inversão na política pública voltada para a mobilidade urbana. Porque quando eu digo que algumas ações chegam a ser irrelevantes, é no sentido de que, às vezes, você faz uma ciclovia que ela não liga lugar algum com lugar nenhum, então ela não, ali dificilmente vai passar algum ciclista que se desloca como mobilidade urbana, às vezes ela vira uma ciclovia apenas de lazer para as pessoas, né, como uma pista de Cooper, né, que seria uma ciclovia, um espaço mais de lazer e de esporte, e você não faz essas infraestruturas necessárias em locais da cidade onde que os ciclistas de fato pedalam, onde de fato você vai conseguir acessar a cidade, né, que são geralmente as vias principais, as vias mais movimentadas da cidade. E isso não acontece por quê? Porque a gestão pública, né, a política pública, ela ainda é muito voltada para o automóvel. Então, você não... Né, o espaço, ele existe na cidade, o espaço, ele existe, né, a via pública está ali. A questão é de como, de fato, distribuir melhor esse espaço. Como você colocou, 80% do espaço urbano é destinado ao automóvel, sendo que, né, o dado que foi falado anteriormente, existem mais bicicletas do que automóveis no país. E aí, se você for ver outros dados também, o transporte público geralmente corresponde a 30%, 40%, até 50% dos deslocamentos das pessoas nas cidades. Mas todas as cidades, basicamente, são voltadas exclusivamente para o uso do automóvel. Então, enquanto não inverter isso, enquanto na hora de se fazer, né, na hora de construir uma ponte, um viaduto, um túnel, uma nova avenida, não se dê, de fato, a devida prioridade para os pedestres, para os ciclistas e para o transporte coletivo, a gente não vai mudar isso. Então, além de se fazer infraestrutura, também é importante ter toda essa conscientização, essa educação, a fiscalização e que isso tudo vai gerar uma mudança de mentalidade da sociedade, dos gestores, dos políticos, para que, de fato, a bicicleta seja uma opção viável e segura para os deslocamentos nas cidades. Não que hoje ela não seja, mas ela tem um potencial de ser muito mais. Bom, a gente vai ter que fazer agora o intervalo, mas daqui a pouco a gente continua conversando a respeito do Bicicleta Brasil. O Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa, a gente volta já. O Preservar é Lei está de volta. Estamos falando hoje sobre o programa Bicicleta Brasil. Bicicleta Brasil, Pedalar é um Direito, é um documentário vencedor do Prêmio Longa Independente pelo Festival Mob Filme.
O doc foi idealizado e dirigido por Renata Falzoni. Conta a história de um grupo de ciclistas que saiu de Paraty, no Rio de Janeiro, com destino a Brasília, para apoiar o Código de Trânsito Brasileiro de 1997 e que reconheceu a bicicleta como veículo. Vamos assistir a um trecho. Nós pedalamos 1.572 quilômetros entre Paraty e Brasília. Isso para colocar a bicicleta no foco da mídia. Mostrar que o ciclista agora estava na lei, que bike era legal. Com relação à questão da bicicleta, aqui no Brasil, as leis não eram explícitas. A bicicleta não era nem uma cidadã de terceira categoria. A bicicleta era nada. Quem andava de bicicleta, especialmente na cidade de São Paulo, era conhecido como louco, como excêntrico, como doido. O código anterior era de 1967, dos militares. Eu estava tirando carteira de motorista. Se você olhasse o exame, não tinha nada falando sobre a bicicleta, sobre a conscientização, o respeito. Nós éramos uma placa. Era de número 12, proibido bicicleta. Em 96 eu estava chegando numa volta ao mundo de bicicleta. 3 anos e meio viajando e tal. Mas eu chegava num país que, a rigor, viajar de bicicleta era proibido pela lei. Conversei com o Olinto sobre irmos a Brasília, ele topou na hora. Aí danou tudo, não tinha mais volta. Doutor Márcio, essa união aí acaba conquistando direitos, a união dos ciclistas, e passou a valer recentemente uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro que passa aí a ser infração gravíssima, não reduzir a velocidade de forma segura ao ultrapassar o ciclista. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí sobre o Código Brasileiro, a sua evolução e finalmente essa alteração que está recente. Vamos lá. O Código de Trânsito, quando foi feito esse documentário, foi numa época em que não tinha nada falando sobre bicicleta no Código de Trânsito e foram incluídos aproximadamente 3 artigos somente para falar sobre bicicleta. Isso já foi uma evolução para a época. E aí, com o passar do tempo, agora tivemos alteração no Código, e aí teve novos dispositivos falando sobre bicicleta, melhorando alguns artigos, mas muito pequenos, e essa infração, que no caso era grave, passou a ser gravíssima, né, de não diminuir a velocidade quando se aproximar do ciclista. Então, é mais uma infração para poder punir o infrator com mais rigor, mas, no meu ponto de vista, ainda para as questões de bicicleta, teria que ser prevista também a penalidade de suspensão de direito de dirigir para algumas infrações específicas. Quando você vai contra a segurança do ciclista, essa tem que prever suspensão de direito de dirigir. Por que eu falo isso? Porque a dor, ou seja, o sentimento do infrator, ele só sente a punição não com o valor da multa, e sim com a suspensão da carteira. Então, se você colocar uma suspensão da carteira de 1 mês, 3 meses, 6 meses para ele dirigir o veículo ou não diminuir a velocidade quando se aproximar do ciclista, ele vai sentir muito mais, vai evitar a infração do que só prever uma multa gravíssima. Yuri, foi um reconhecimento, uma vitória, né, para a bicicleta, para os ciclistas, mas a luta continua, né? O que vem aí como desafio para vocês? Exato, a luta continua, né? A gente fez bastante incidência, né, junto ao Congresso Nacional para incluir essa alteração e outras alterações que tiveram no Código de Trânsito recentemente, né? A gente fez se eu não me engano, foram 17 ou 18 propostas de alteração e 3 delas foram acatadas. Uma delas é essa que foi mencionada, né? Mas realmente a gente ainda precisa alterar bastante coisa para, de fato, incluir a bicicleta no Código de Trânsito, né? Além da questão da criminalização dos motoristas infratores, é importante também entender a bicicleta como um veículo que possui as suas particularidades, né? Se você for ler o Código de Trânsito, tem um momento que ele fala que a bicicleta é um veículo. E aí,
se você for olhar que todas as vezes que ele fala sobre um veículo, nem todas essas vezes se aplicam à bicicleta. Então, porque a bicicleta, de fato, como mostra no documentário apresentado, ela foi colocada no Código de Trânsito em 97, ali nos 45 minutos do segundo tempo. Assim, ela foi colocada de uma forma apressada, sem olhar com calma todo o contexto do código, e depois essas alterações que tiveram até hoje ainda não deram conta de fato, incluir a bicicleta da melhor forma possível. Então, sim, a luta continua, a gente tem várias propostas, né, de mudanças no Código de Trânsito que influem diretamente a bicicleta, que fazem, né, uma tentativa de garantir mais segurança para os ciclistas e também para os pedestres nas cidades, né? Uma alteração que eu acho que é fundamental se discutir a nível nacional é a questão da redução de velocidades nas cidades, né? A gente tem hoje, a lei permite que né, permita o trânsito de veículos em velocidades acima de 60, 70, 80 km por hora em ambientes urbanos, e a gente sabe que a velocidade dos automóveis é o principal fator de risco e de insegurança do trânsito, né? Então, se a gente consegue reduzir essas velocidades, coisas que está acontecendo no mundo inteiro, para no máximo 30, às vezes é exceção ser uns 50 km por hora na cidade, a gente com certeza vai garantir muito mais segurança e salvar muito mais vidas. E a falta de segurança para os ciclistas já causou mais de 20 mil mortes ao longo dos últimos 15 anos. Os dados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM. Doutor Márcio, quantas mortes precisam acontecer aí para que haja uma mudança séria e que a punição seja mais severa em relação aos ciclistas, à morte de ciclistas? O que prevê a legislação nesse sentido? Primeiro, espero que não aconteça nenhuma morte para que isso melhore. Segundo, a parte de crimes foi alterado, que antes era previsto no homicídio simples, que no caso, quando um condutor estiver dirigindo sob a influência de álcool, era uma reclusão de 5 a 8 anos. Então, aparentemente, a gente via uma prisão ali da pessoa que pratica homicídio nessas condições a um ciclista, casos que ocorreram aqui no Rio de Janeiro. Só que existe um dispositivo no Código Penal que suspende esse efeito e permite que o condutor responda em liberdade e fique até em liberdade. Então, esse dispositivo foi um artigo do Código de Trânsito foi incluído, suspendendo os efeitos desse benefício. Mesmo assim, ainda temos alguma chance de ter motoristas sendo soltos nessas condições, mas vai ser bem menor porque o dispositivo do Código Penal não foi alterado no caput, sim só no inciso, tem um terceiro inciso, se for réu primário com bons antecedentes e ele não oferecer nenhum tipo de perigo nas ruas, ele pode ser solto de acordo com o Código de Trânsito brasileiro. Então, isso é uma interpretação, é uma novidade que tem no Código de Trânsito, essa inclusão desse artigo. O Judiciário vai se manifestar, espero que realmente o infrator seja punido e condenado e a sensação de impunidade diminua cada vez mais, vendo uma pessoa que pratica um homicídio, não só a qualquer pedestre ou pessoa, ao ciclista, na prisão. E aí eu pego aí as palavras do doutor Márcio, aproveito para perguntar, como que a OCB age aí em torno dessa impunidade de campanhas de conscientização e também em relação à segurança do próprio ciclista? Como é que funciona? Olha, a OCB é uma associação, né, uma ONG, né, uma organização não governamental. A gente, né, trabalha temos associados que são pessoas físicas e temos associados que são empresas e associações locais que promovem o uso da bicicleta nas suas cidades. Então, a gente sempre tenta dialogar, né, a OCB mais a nível federal, com os órgãos competentes, então com o Denatran, com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Infraestrutura. Então, a gente sempre tenta fazer algumas campanhas para colocar esse debate para a sociedade, mas a gente também sempre tenta trabalhar em conjunto com o governo, seja ele executivo, seja a nível federal ou local, e com o legislativo também, para que haja mudanças para todo mundo. Doutor Márcio, como fazer da bicicleta aí um instrumento de mudança
para tornar o mundo e o Brasil, né, mais sustentável? Como que a gente faz para nos inspirar em exemplos como da Europa, que vocês já citaram aí, e também gostaria que o senhor desse aí um exemplo positivo. Eu sei que Niterói tem um exemplo positivo, né? O melhor incentivo seria a melhoria das vias, preparar melhor as ruas, né, da cidade, que fizessem ciclofaixas, que a bicicleta pudesse transitar em segurança. Realmente, como o Yuri falou, a gente está tendo dificuldade que os projetos de mobilidade urbana, sempre, a maior parte são voltados para os automóveis e motocicletas. Então, a bicicleta sempre é num pequeno projeto. E com relação ao que acontece em Niterói também tem um investimento muito grande em mobilidade urbana ao tocante da bicicleta, tem tido resultados positivos, mas, assim, no Brasil, de modo geral, a melhoria tem que ser muito grande, tem que ter muito investimento, mas também um pouco de vontade política para que nossos governantes, né, não só o Poder Executivo, mas também o Legislativo, legislar para melhorar ainda mais a segurança de todos os ciclistas. Yuri, só para encerrar, queria que você falasse sobre a bicicleta como instrumento aí de preservação do planeta, inclusive, e, enfim, como que a gente pode dar a lição e incentivar as próximas gerações? É bem importante, né, isso, salientar que a bicicleta é uma pessoa transitando ali e a bicicleta você não está protegido por toda uma carenagem que o automóvel possui, então o ciclista ele está muito vulnerável, né, no momento que ele está transitando nas ruas da cidade. E aí, isso reforça a importância dos motoristas respeitarem os ciclistas, né, de terem todo um cuidado na hora de interagir com os ciclistas nas cidades. Porque quanto mais ciclistas se há na cidade, menos automóveis haverá. Quanto menos automóveis estiverem circulando, é menos poluição emitida, é menos espaço viário necessário para comportar todo aquele volume de automóveis. Menos espaço viário significa mais áreas de infiltração da água na cidade, né? Então menos enchentes, menos alagamentos, são mais possibilidade que haja mais áreas verdes, mais árvores nas cidades. A bicicleta ajuda a prevenir uma série de doenças. Ela também promove uma melhoria para toda a coletividade, porque é menos poluição sendo emitida, é menos necessidade de espaço viário, é menos, inclusive, né, toda a cadeia produtiva do automóvel também é afetada. Infelizmente, fala que a bicicleta é o veículo do futuro. Né? Ela deveria ser o veículo do presente, de fato, para a gente, de fato, garantir que as nossas cidades, né, e que o ambiente como um todo seja sustentável, para a gente garantir que as próximas gerações, né, se beneficiem e possam viver com tranquilidade, com saúde. Assim a gente espera e assim a gente encerra o programa. Agradeço muito a participação de vocês. E o Preservar é Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!